quando as pessoas vão sozinhas, me diga, Marina, que eu gosto tanto deste nome, Marina, me diga, quando vão sozinhas e entram em pânico, ou não tem uma amiga, um amigo para pedir socorro, o que tu orientas aqui dentro deste intercâmbio, dessas novas experiências? A primeira letra, inclusive, A é ansiedade. A ansiedade não é só pré-viagem, ela é durante também, até pós. Eu acho que quando você volta do Brasil para o Brasil, que você tem que se readaptar. Então, eu recomendo primeiro respirar fundo, perceber Olha lá por onde andou essa menina. Perceber que o tempo passa rápido mesmo. E, às vezes, o que parece difícil hoje, amanhã vai ser uma coisa que você vai contar achando graça, né? Vai tirar o melhor proveito daquilo possível. Aí é Riverside, na Califórnia. Sim. Austrália, o curso em Sydney. Aí o mapa de Sydney, na Austrália. Sim, olha que maravilha, Sydney. Aí La Rochelle, a cidade onde eu fiquei a melhor casa de família de todas, porque me apeguei muito. Perto de Bordeaux, deve ser muito linda essa muito linda, é região. uma cidade portuária, antiga, e aí você consegue ter muito contato com o público lá da cidade, né? Pois é, e como é que se adapta, como é que as pessoas, olha aí, o Canadá, que é maravilhoso, o lado leste, oeste, todo o país é muito lindo, Quebec, que é quase um outro país dentro do Canadá, não é? Os quebecoises são todos... Eles defendem muito a cultura, a francofone. E Montreal, na verdade, é a única cidade bilíngue, né? Então, para os que querem aprender inglês e francês, ou primeiro uma língua e depois a outra, Montreal é o que tem o melhor custo-benefício para os estudantes. Porque se fala inglês e francês quase ao mesmo tempo, É, automático. Não é? Automático. As pessoas todas são bitrilíngues. E aí você pode ficar numa casa de família que fale francês ou que fale inglês, você escolhe. Sim, e como é que é essa coisa de ficar em casas de família, Marina? Então, a letra C é casas de família, fiquei em 9 casas de família. Mas a da França tu não esquece. A da França ficou para sempre, né? As outras, de vez em quando, até tem um pouco de contato, mas a da França foi me visitar em Recife, eu fui visitar eles. Hotéis, albergues, casas de família, o que tu recomendas, dependendo da idade? Eu acho que quando você é mais novo, você demanda mais atenção, aconselhamento e direcionamento. Então, se você puder ficar em casa de família, eu acho a melhor forma de você realmente se adaptar mais fácil. E se eu chegar lá e odiar a família? Ai, não me adaptei nada. Se você não gostar, você pode trocar. Não gosto da comida, não gosto do... tá bom. Se você não gostar, você pode trocar. Pode solicitar à escola uma troca de família. Não é nada muito burocrático assim, é possível. E as pessoas são diferentes. Às vezes uma família boa para mim pode não ser boa para outro estudante. Né? Às vezes o gênio não bate mesmo, então isso pode acontecer. Mas o que a gente tem que, eu acho que pensar é que é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a família abriu as portas da casa dela para receber você, você também tem que se abrir um pouco para aquela família. Então, poxa, o que puder ajudar, tá vendo que a mãe tá cozinhando, posso ajudar a colocar a mesa, de repente traz uma sobremesa. Não é obrigação sua, mas é uma forma de ser cortês, de ser gentil. E aí, no amanhã, quando você precisar, ela também vai estar te ajudando. Claro. É como qualquer relação. Tem que a gente tem que pensar também que... Tem que ser bem educada, acima de tudo. Porque as pessoas bem educadas, a vida fica bem mais fácil. E os nossos pais aqui, a gente já nasceu sendo amado, querido, e a gente não faz esforço algum para isso. Às vezes os mais tímidos, os amigos já sabem que ele é mais tímido, todo mundo aceita, todo mundo respeita. Mas no intercâmbio a pessoa tem que se lançar. Claro. Ela vai ter que por mais tímida que seja, se ela não se comunicar, der o primeiro passo, ela não consegue. Eu estou pulando aqui para R, realizando viagens em grupos, para ver visto e passaporte. Aquelas pessoas que vivem perdendo as bolsas, as coisas, tem os documentos, que é muito sério, tem todas as orientações aqui. Tem endereço de todos os passaportes, dos plantões consulares, do Consulado Geral em Curitiba, em São Paulo, Foz do Iguaçu, Aracaju, Maceió. Tudo, tem todas as indicações aqui, não só as embaixadas, mas o que precisa de documentos e vistos, vacinas, etc., para os países. Facilita muito, 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 muito a vida. E como a Marina diz, e ela começa o livro assim, nós sempre voltamos diferentes de uma viagem. Além de diferentes,
voltamos sempre melhores. E é verdade, né, Marina? Com certeza, a gente sempre volta melhor porque a gente aprende, a gente amadurece, e eu acho que é isso que a gente está buscando aqui nessa vida, né? Queria aproveitar, Tânia, para agradecer pelo convite, foi maravilhoso. E convidar todos para o lançamento agora, às 7h30, na Livraria Cultura. Intercâmbio de A a Z. Quem não puder comparecer, pode dar uma olhada no site www.intercambioaz.com.br. Ou amanhã no STB. Ou amanhã no STB Brasas, na Anitta... Anitta Garibaldi, Anitta Garibaldi. 1515. 1515, que é um lugar muito simpático, muito agradável. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E aí vai conhecer mais a Marina, fazer todas as perguntas que eu não consegui fazer aqui e ler seu livro, que tem assim, desde se preparando para o embarque, a mala, ai, dúvida cruel, para onde é que eu vou, enfim, encantador o livro. Eu te agradeço, Marina, obrigada para o Beto, queridíssimo. Marina Mota, boa viagem, boa sorte, sempre boa viagem, né? Não pode se despedir da Marina sem desejar boa viagem. Obrigada pelo convite. Beijo pra você. E adorei, também. obrigada pelo livro. Intervalo e nós já voltamos. Vamos falar sobre dependência química.